dia, irmãos. Saudade de todos, graça e paz. Eu venho aqui nesta manhã fazer um chamamento a todos os irmãos. Estamos passando por um momento muito delicado, um momento difícil, onde nós, o ano passado, só estávamos ainda, olhando outros países enfrentar a dificuldade da Covid 2019. E hoje, um ano depois, a Igreja do Senhor contempla todas essas adversidades, todas essas tribulações. Mas eu vim fazer um chamamento, amados, hoje, a toda a igreja, todos os irmãos, e saber que o céu não está em pânico e que nós temos um socorro, temos a quem recorrer. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês o início das nossas aulas. Mais uma vez, vamos continuar com as CBDs online. Os irmãos fiquem atentos aí para o pronunciamento do pastor. E nós estamos aqui, amados, no dia 24 de janeiro de 2021. Praticamente um mês de janeiro já se passou, nós estamos no penúltimo domingo do mês. E eu gostaria de falar para vocês, chamar a atenção da igreja para um ano de preparação. Muitas são as nossas adversidades, muitas são as nossas dificuldades, mas entendemos que precisamos avançar. E eu chamo os irmãos para que tenhamos um ano de preparação. O que eu quero dizer com esse ano de preparação, irmãos? Assim como Jesus se preparou, durante um bom tempo para executar o seu ministério aqui nessa terra, nós também precisamos nos preparar. E eu creio que esse ano de 2021 vai ser um ano de preparação, para nós avançarmos e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos nos reinventando, estamos modificando algumas coisas, e eu digo a vocês que a igreja está se empenhando, a pastora, a irmã Késia, os professores vão estar trabalhando juntamente com os irmãos, intercedendo uns pelos outros, para que a gente possa avançar, irmãos, e não perder em nada, não ter nenhum débito na nossa vida espiritual. Durante esse ano nós tivemos algumas perdas, alguns irmãos se dispersaram, acabaram deixando de estar conosco, uns por motivo de necessidade, por motivos pessoais e particulares, precisaram se mudar. E nós vamos dando continuidade. O Senhor também tem acrescentado novas famílias para nós, jovens, outras famílias. Então, amados, o meu chamamento nesta manhã, em primeiro lugar, é para que possamos avançar para um ano de preparação, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Eu gostaria de fazer um momento de oração com você nesta manhã. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Colocamos a nossa mente, colocamos, ó Deus, a nossa igreja diante do Teu altar, Pai. Que a Tua igreja, Senhor, venha diante das circunstâncias, diante das tribulações, colocar, ó Deus, total confiança em Ti, Pai. Que não venhamos, ó Deus, colocar a nossa confiança na criatura, mas em si no Criador, que é o Senhor de todas as coisas, de todos os vírus, de todas as pandemias. O Senhor sabe e conhece toda e qualquer situação que tenha afligido a Tua igreja, cada família da igreja, Senhor. E nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, para neste ano, Senhor, nos preparar assim como o Teu Filho Jesus se preparou para o ministério dele nessa terra. Quando ele estava como homem aqui nessa terra, ele se preparou, ele se dedicou ao Pai para que publicamente viesse anunciar a Tua palavra, Senhor. Trazer não somente a palavra, mas trazer cura, conversão, ó Deus, e sabemos que há muitos salvou. E por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, clamando a Ti para que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja nessa terra, Pai. E que possamos avançar neste ano de 2021 com Teu auxílio e debaixo da Tua graça, Senhor, caminhando cada dia, conhecendo o Senhor com inteireza de coração. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que nada venha tirar a nossa atenção, que nada neste momento venha roubar a Deus esse momento que vamos meditar na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, então, como eu vinha conversando com vocês, nós não vamos ter uma aula hoje, nós vamos ter um chamamento para a Escola Bíblica Dominical, seja as crianças, os jovens, os adolescentes, juniores, enfim, os adultos, os anciões.
nós estamos preparando, né, o Ministério de Educação Cristã está se preparando para que tudo ocorra da melhor maneira possível, que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja glorificado. Nós temos aí o maternal, que são as crianças de 2 a 3 anos, temos o pré-primário, né? Temos o primário, juniores, adolescentes, os jovens e temos os adultos. Trabalhamos já os conflitos da vida com a revista, né, da editora cristã evangélica. Também trabalhamos Tão Grande Salvação e por último trabalhamos a revista Edificarei a Minha Igreja. E continuaremos, amados, falando sobre coisas pertinentes ao crescimento do reino de Deus. E hoje eu queria falar com vocês, amados, naquilo que cremos. Né? O que nós, quanto Primeira Igreja Batista em Ilhabela, cremos? Né? Cremos no Jesus ressurreto. E esse Jesus nos traz lá no capítulo 4 de Mateus, podemos ver Jesus, que é o próprio Filho de Deus, se preparando, como poderiam falar, né, na nova linguagem aí as crianças, no intensivão para o ministério que ele iria ter na terra. Foi um ministério curto, porém de muito tempo de preparação. E por que eu quero dizer isso? Preparação, porque nós também vamos iniciar um grande desafio à frente, irmãos. Nós não sabemos, né, o que vamos enfrentar, mas precisamos entender que se cremos na inspiração divina, né, nós cremos na inspiração divina, cremos nas divinas escrituras, né, a sagrada palavra de Deus, que é nosso lema e nosso manual de regra e de fé. E é nisso que nós estaremos pautados durante esse ano. Então eu vejo, amados, que o que precisamos entender? Que as mesmas tentações que Jesus teve são as que nós temos também nos dias de hoje. Jesus foi tentado lá no deserto e chamaram ele para quê? Né? Para ser tentado, para ser provado, e em todo o tempo Jesus rebateu com a palavra, e ele diz aquilo que estava escrito. Né? Ele rebateu com o conhecimento da palavra, e é o que nós precisamos fazer. Então, no capítulo 4, amados, de Jesus, fala sobre a tentação, né? Ali Jesus estava 100% homem, né? E aí eu gostaria de ler primeiramente a promessa que está lá em Isaías 40, amados, para que não fique só nas minhas palavras e vocês consigam compreender o porquê que eu estou falando isso, porquê que nós precisamos avançar e precisamos nos preparar para esse ministério que foi proposto. Amém? Para mim e para você que queremos servir ao Senhor, que queremos levar essa obra adiante. A palavra de Deus nos diz assim em Isaías 40, no versículo 3, que diz assim: Isaías 40, versículo 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarai no ermo vereda do nosso Deus. Aqui, amados, o que Isaías, profeta messiânico, estava dizendo, né? Que um caminho espiritual haveria de ser preparado pelo precursor de Jesus, João Batista, e aqui ele está falando que um caminho deveria ser preparado. E que caminho é esse que João Batista estava preparando para Jesus? O caminho que estava sendo preparado pela voz daquele que clamava no deserto, como a gente vê no capítulo 3 de Mateus, né? Se você for ler aí do versículo 1 do capítulo 3 de Mateus, João Batista está falando sobre isso, sobre arrependimento, sobre uma preparação, né? E ele diz assim no versículo 3, ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então a promessa de Isaías lá no Antigo Testamento está se cumprindo aqui. Porque esse caminho estava sendo preparado. E que caminho seria esse, amados? Que vocês possam meditar bastante nessa palavra, preparação. O caminho que estava sendo preparado, que João Batista estava abrindo alas, podemos dizer assim. João Batista estava preparando o caminho para que aquele que viria, né, que seria Jesus, ele viria para mudar a história da humanidade. E aqui João Batista diz no versículo 2 do capítulo 3 de Mateus. Vamos junto comigo, amados. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E aí você pode perguntar, e esse reino dos céus, onde está? Em meio a esse desespero que estamos vivendo,
Todos nós queremos uma vida melhor, queremos uma vacina, queremos uma solução para os nossos problemas. E Jesus já nos ofertou, Jesus já nos providenciou para cada um de nós a entrada no reino dos céus. E aí você diz assim, mas esse reino dos céus ainda está longe, né? Esse reino dos céus está muito longe. Não, amados, esse reino dos céus já chegou. Porque quando Jesus, né, anunciou a palavra dele, e quando João Batista já foi abrindo alas, falando, né, sobre o arrependimento, aqui ele diz, olha, arrependei-vos, porque já chegou esse reino dos céus. Hoje eu e você já fazemos parte desse reino. O que nós precisamos fazer, me perdoem falando, nós precisamos tomar posse desse lugar que nós temos. Nós temos total liberdade hoje de andar com Jesus, de falar de Jesus, de ser modelo deste reino dos céus, amados, porque esse reino já chegou para nós. A menos que nós não tenhamos nos arrependido, a menos que nós não tenhamos aceitado esse Jesus em nosso coração. E aí, no versículo 3 diz assim, ainda no capítulo 3 de Mateus, este é aquele de quem o profeta Isaías falou dizendo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas, as suas veredas, né? E ali ele estava falando isso. Por que preparar um caminho? Porque certamente Jesus estava a caminho. E naqueles dias, né? Aí quando ele fala isso, naqueles dias parece que foi no estalar de dedos, Jesus vem e assume o seu ministério público, né? Até arrepia isso quando ele disse num tom, quando João Batista disse num tom de urgência, ele diz assim, o reino do céu está próximo, portanto arrependei-vos. Então ele estava preparando o caminho, né? Ele estava preparando uma situação. E hoje nós entendemos que foi no estalar de dedos, né? Jesus começou seu ministério com 30 anos e encerrou com 33. Foi num passo de mágica. Ou melhor dizendo, foi no estalar dos dedos que Jesus iniciou esse ministério magnífico e que foi algo tremendo em nossas vidas, né? Jesus foi até João Batista, passou por uma caminhada para se batizar, mas o próprio Filho de Deus passou por tudo isso, sim, porque ele estava 100% homem neste momento. E ele se batizou, cumpriu tudo, e ele quis fazer da melhor maneira possível. E aí passou-se um tempo, Jesus estava lá, pronto para iniciar o seu ministério, né? E com a chegada do reino dos céus. E como nós estamos se preparando, amados? O foco nosso hoje, nessa manhã, é isso. Nós passamos praticamente aí 22 dias de janeiro, já estamos caminhando para fevereiro e a igreja precisa avançar. Estamos aqui com dias dificílimos, né? Com ausência, né, das atividades da igreja, mas em todo o tempo eu vejo que a preocupação do nosso pastor, nosso líder aqui, é estar preparando da melhor forma para que a gente possa estar a cada dia crescendo e na graça do Senhor. Então eu vejo que assim como Deus, amados, ele está segurando esse globo terrestre e ele está totalmente trazendo a nós nessa manhã segurança e está nos dizendo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação deste século, né? No finalzinho do capítulo de Mateus. O Senhor está garantindo que ele estará conosco. Eu acho que o que nós precisamos parar e pensar de que forma que nós temos preparado para combater essas adversidades que nós estamos enfrentando hoje, mundialmente falando. E o que tem isso a ver com escola bíblica dominical, né? Eu falei no início que iria fazer um chamamento para a escola bíblica dominical. E por que, amados, que eu convido vocês a nessa manhã estar refletindo? Porque eu comecei a falar desse ministério de Jesus, por quê? Porque Jesus se preparou, amados. Jesus, ele se consagrou, mesmo sendo filho de Deus, mas ele teve momentos de crescimento e foi tentado pelas mesmas paixões que nós e não pecou, conseguiu vencer. E nós hoje, qual é a nossa maior tarefa enquanto cristãos? Ser o modelo de Cristo. Se nós somos cristãos, temos que imitar a Cristo, temos que ser discípulos, temos que ser ensinados por ele até a sua vinda, até a busca da igreja. E lembrar que a partir desse momento que foi anunciado que o reino do céu chegaria,
nós teríamos que estar prontos, né? Preparar esse caminho de que forma? Nos arrependendo, né? Dos nossos maus modos de viver, nossa maneira, né, humana. Nós precisamos passar pelo arrependimento e não viver mais na prática do pecado, porque Jesus nos oferece uma vida nova. E aí, quais foram as tentações de Jesus? Foram diferentes das nossas? Não. Nós poderíamos dividir ela em 3 vezes, em 3 situações. Né? Jesus foi tentado no deserto, de que forma? Pelo inimigo das nossas almas. Ele foi tentado pelos desejos da carne. Jesus estava faminto, estava saindo de um jejum. E ali o inimigo falou assim: se tu és mesmo filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão, né? E aí Jesus levou ele para a palavra, respondeu através da palavra, assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Depois o desejo dos olhos, não é? Jesus foi tentado a desejar aquilo que seus olhos viam. O que o inimigo das nossas almas falou para ele? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Como está lá em Mateus 4:9, fala bem direitinho isso daí. Tudo isso te darei se prostrado me adorarás. E aí Jesus lhe responde: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele o adorarás. Então Jesus foi sábio e respondendo através da palavra. Depois, mais uma vez, a soberba da vida, que também, vocês vejam bem, amados, o desejo carnal, o desejo dos nossos olhos e a soberba da vida. Lá em Mateus 4:6, o inimigo continua falando, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Ele também fez essa proposta e Jesus respondeu para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Através da palavra, né? Como ele diz lá em Deuteronômio 6:13, que nós não devemos tentar o nosso Deus. Então, em todo tempo, a resposta de Jesus foi combatendo com a palavra. Quando veio a questão de transformar as pedras em pães, Jesus respondeu como está lá em Deuteronômio 8:3. Né? Está escrito, a palavra está dizendo isso. Depois, na hora que foi através dos olhos, né, a cobiça dos nossos olhos, Jesus também respondeu através da palavra. Então nós podemos aqui, como seguidores de Cristo, aprender o que Jesus nos traz. Como homem Deus, o Senhor foi tentado como nós, mas ele conseguiu passar por essas tentações sem pecado, como diz Hebreus 4:15. E como Deus homem venceu todas as tentações, e louvado seja Deus por isso. Amados, uma coisa é importante para que a gente possa avançar durante esse ano de 2021. Nós temos que nos comprometer conosco mesmo. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos arrepender. Nós precisamos nos preparar. Né? Precisamos ter momentos a sós com o Senhor, precisamos ter esse momento a sós, de estarmos a cada dia nos dedicando e ler essa palavra a cada dia. Eu gostaria que fosse um ano diferenciado para todos nós quanto Igreja do Senhor, mesmo com os desafios que nós vamos ter, que a gente possa pensar que Jesus, ele nos ensina, que ele passou pelas mesmas paixões que nós e ele conseguiu vencer. E ele quer que eu e você, ele quer que a Igreja Batista em Ilhabela seja diferente durante este ano. Nós não sabemos os desafios que ainda vamos enfrentar, mas o que temos que saber é que ele está conosco e ele está cuidando de cada parte dessa terra que nós não conseguimos dimensionar. Mas eu vejo que Deus está segurando em suas mãos esse globo terrestre, cada parte desse lugar, que a palavra do Senhor possa chegar e que nós possamos ser também um veículo, um meio para que essa palavra seja totalmente entregue aos 4 cantos dessa terra, porque foi isso que Jesus nos ensinou. E aí, amados, eu gostaria muito que vocês realmente tivessem uma experiência íntima e sincera com Deus, eu e você, possamos ao final deste ano passar o nosso testemunho. Né? E a palavra de Deus lá em Mateus 28 diz assim, a partir do verso 16, chegando-se Jesus e falou,
É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação desse século. Isso foi Jesus que falou. Amém, amados? Precisamos guardar essa palavra, amados, no nosso coração, e saber que nós temos deveres como ministro, né? Nós temos aqui algo que foi colocado diante de nossas vidas, e para isso precisamos nos preparar. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, sendo 100% homem, como diz aqui em Mateus 4, capítulo 4, que você tenha um tempo de meditação, você possa meditar nessa palavra e ver que Jesus aqui estava 100% homem, como eu e você estamos neste momento, e venceu as tentações. Amados, para nós finalizarmos esse chamamento, que você pai, você avô, você tio, você filho, você criança, adolescente, jovem, todos nós precisamos embarcar nessa grande embarcação, que é a embarcação de Jesus, e Ele está chamando eu e você para avançarmos em 2021, avançarmos em conhecer a graça e o conhecimento do Senhor. É a única coisa que vai fazer diferença e é a única coisa que vai nos trazer a inspiração divina para que a gente possa caminhar. E para encerrar a minha fala, eu gostaria de deixar 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 e verso 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Este é o meu recado para toda a igreja nessa manhã, para todo o irmão que estiver aí atento no Facebook, no Instagram, eu não sei, amado, mas que essa mensagem chegue a você e que você possa ser este homem que está aqui, a fim de que todo homem, que toda mulher de Deus, toda criança, todo adolescente seja perfeito e perfeitamente preparado para toda obra de Deus. Amém? Venha conosco caminhar 2021 nessa grande embarcação de Jesus e sabemos que não vamos sair decepcionados, irmão. Vamos buscar no Criador e não na criatura, coisas que nós não podemos encontrar em criatura nenhuma, que somente no Criador. Libertação para as nossas vidas, né? Precisamos buscar frutos de arrependimento, precisamos avançar em conhecer esse Jesus. O mundo geme lá fora, amados, precisando de pessoas intimamente ligadas com Deus, comprometidas com o Senhor. Que o nosso modelo, que o nosso combustível para esse ano não esteja na criatura, mas que esteja no Criador. Olhe somente para Jesus, o homem Jesus, o Deus Jesus, esse que nos trouxe o caminho da libertação, esse que disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amados, esse reino já está no nosso meio, nós já estamos desfrutando deste reino, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor a cada dia falando comigo, falando com você, falando com a igreja, assim como tem falado. Agradeço a Deus por esse ministério que o Senhor colocou na vida, das nossas vidas, né? Agradeço a Deus na vida do pastor, da sua família, pastor Roberto, a todos os professores que já estão se preparando. Não pense que a igreja está parada, mas estamos aí num trabalho árduo, né? Discutindo, revisto o que vai ser falado. Na próxima terça-feira vamos ter uma reunião. Então orem, amados, para que a igreja do Senhor avance em 2021. E vamos conosco a cada dia, amados, conhecer desse Jesus e nos envolver mais e mais com Ele. Um grande abraço e fica este desafio, que no próximo domingo estaremos já com a primeira lição da escola bíblica, desde os pequenininhos até o maior de idade da nossa igreja. E conto com você na sua oração, na sua ajuda espiritual nessa batalha, amados, que não é só minha, que não é do pastor, que não é da irmã Kézia, mas é de toda a Igreja Batista de Ilhabela.
e vamos avançar, porque 2021 teremos muitos desafios, mas sabemos que o Deus que nós servimos é muito maior. Um abraço e Deus abençoe a cada um dos irmãos e um domingo abençoado na presença de Deus. E que em nada, amados, sejamos enganados, mas que em tudo sejamos libertos no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos e Deus abençoe vocês.